Agora vamos para a Verônica, que eu achei a ideia tão bacana, né? Tem muitas datas aí o ano todo de aniversário, especiais. Sim. Então é uma caixinha surpresa, porque a gente pode dar para quem a gente quiser em ou qualquer colocar época. o que quiser O que dentro. quiser dentro. Isso. E você colocou um sabonetinho muito do cheiroso, um Isso, sachê. tudo combinando, na verdade, né? Eu coloquei o sabonete, a toalhinha, o sachê, tudo combinando com o tema do adesivo. E ficou uma graça. Você tem um bom Obrigada, gosto, não? Obrigada. A ideia do nome foi do Afonso. Foi. Ah, caixa surpresa? Foi. Que adoro surpresa. Que lindo. Bom, eu vou começar a preparar a peça, né? Essa aqui não precisou lixar, porque ela já vem bem lixadinha, ela já vem preparada. Mas se precisar lixar, de repente, se tiver algum relevo, alguma coisa, é só usar uma lixa 180, movimentos circulares e depois tirar o excesso do pó, tá? Vou usar um pincel de filamento bem molinho, que é aquele que a gente usa para pintar a caixa mesmo. Não vou preparar com nada, com uma base para artesanato ou alguma coisa, porque eu vou usar tinta escura, que é o preto, e já tem uma boa cobertura. Pode ser tanto PVA quanto acrílica, tá? Ok. Se eu quisesse preparar com uma goma laca, de repente, quando eu for fazer uma madeira que vai ficar exposta, alguma coisa, eu podia preparar, mas essa não é o caso. Bom, vamos lá. Coloquei um pouquinho aqui no pratinho, e aí é só preencher toda a plaquinha com tinta preta, tá? Toda a tampinha com tinta preta. O que eu fiz? Na cor de fora, eu usei o preto e dentro eu usei o coral, que tá bem alto agora a cor coral, né? Então, dentro eu usei o coral e fora eu usei o preto. E ficou bacana, não? Ó. É para contrastar bastante. Ficou lindo, lindo, o preto lindo, para lindo. contrastar bastante com os adesivos que a gente usou depois. Ó, movimento sempre na mesma direção para preencher toda. Tenta não tirar o pincel assim no meio, então você faz do começo ao fim, ó. Vai e volta até preencher. Se você tirar o pincel no meio, você vai acabar deixando marcas. E aí é difícil tirar essa marca depois, então vai sempre no vai e volta. Boa, Verônica. Principalmente porque o PVA e a tinta acrílica, elas secam rápido. Então, se você se secar, vai ficar manchadinho, tá? Até para fazer um fundo tem técnica. Até para fazer fundo tem técnica. Tem gente que gosta de passar um rolinho depois do pincel para poder tirar qualquer marca. Eu não vou fazer isso com o preto, porque o preto ele já tem uma boa cobertura, tá bom? Bom, trouxe uma pecinha aqui pronta, já seca. Tá vendo? Uma plaquinha pronta, ó. Então, cobriu, eu passei uma única demão, já cobriu bem de preto, tá vendo? Sim. E aí, para fazer a tampa da caixa, eu usei um stencil que eu escolhi. E aí, eu usei o branco. Nesse caso, eu usei o PVA branco, mas vocês podem usar a tinta acrílica branca, se for o caso, tá? Vou colocar um pouquinho aqui no pratinho, para ficar mais fácil de lidar. Desce, flor. Vamos que nós estamos aqui. Sempre que é ao vivo é assim, né? Sempre que tá gravando. Agora eu vou pegar o pituá, que é aquele pincel que a gente usa com stencil. Eu não vou umedecer ele, porque na madeira o ideal é que ele esteja bem sequinho, tá? Porque como a madeira não absorve a tinta, então se ele estiver molhado, vai esparramar fora, né? Vai vazar além do molde que a gente precisa. Do tecido. Diferente do tecido, perfeito. Então aqui eu vou pegar o branco. Assim como no tecido também vou tirar o excesso. E aí eu vou bater, vou fazer batidinhas para ficar a minha marca. Tá. Então faço batidinhas. Levanto suavemente, ó. E aí já fica o desenho que eu quero, tá? Fiz a mesma coisa do outro lado. Vamos repetir o processo. Então, aqui eu só coloquei, posicionei. Poderia ter usado o stencil de outra forma, por exemplo, aqui, se eu quisesse, tá? E aí a gente vai de acordo com a nossa criatividade. Tá. De novo, pego o branco, tiro o excesso. Lembrando que o pincel não pode estar úmido, tá? E de novo, batidinhas. Perfeito. Ah, por que você está fazendo batidinhas? Quando eu quero o tom da tinta mais escuro, eu faço batidinhas. Como o meu fundo é preto, para o branco pegar, eu estou fazendo batidinhas. Quando eu quero o fundo, o stencil, o detalhe com stencil mais fraquinho, aí eu faço movimentos circulares. Circulares. Tá? É uma danada essa moça, não, Afonso? O que ela pinta, o que ela ensina. Nossa, são lindas. Linda, não? As coisas que ela faz. Enquanto a Verônica está terminando, eu vou passear, mas vocês sabem que eu passei olhando. Igual a gente não é no shopping assim? Olha
Olha as pinturas dessa É menina. fantástico. Olha isso aqui, mas não dá uma vontade Ó, o macarrão. É o macarrão. Olha, Macarrão. dá vontade de comer. É. Olha, vem um dia ensinar, Aqui. vai. Sim, veio sim. Não tem que ser um programa. É bastante tempo, né? Lembra, gente, no bloco anterior, você havia feito, então, as duas extremidades, no caso Isso, da caixa. isso. Surpresa. Como se fosse a caixinha. Uhum. Aí o que eu vou fazer? Vamos tirar agora de lado a caixinha, tá? E eu vou mostrar como eu fiz pra gente cortar os adesivos. Os meninos, toda vez que vêm aqui, explicam isso divinamente, mas agora eu vou explicar do meu jeitinho. Ai, que bonitinha! Bom, aqui, aquela parte que você falou do barrado, então nessa caixinha eu usei só o barrado. Inclusive, usei só o barrado para fazer. Ou seja, ele não precisa ser usado só no barrado. Eu usei para fazer também o sabonete e a toalha. Perfeito. Tá? Que Porque a gente já vem cortar no colante, né? Exatamente. Então, o que eu fiz aqui? Com a régua, eu risquei alguns corações, tá? Tudo isso eu fiz com um pedaço do que sobrou do meu barrado. Aquele pano que tá ali atrás, Claudinha, a gente fez um barrado, tá vendo? Ai, e eu usei a régua. Nossa, não tinha Olha que coisa Isso. linda que ficou. A Um gente deles usou- vai mostrar pra mim, acho que é você, pequeno Irã, ó. Irã não, ó. Tô com o Irã na cabeça, o Nil. Olha, aqui você fez como? Então você posicionou a régua. Isso, posicionei a régua e fiz um dos estilos do barrado. Que essa régua faz até 12 barrados e contando, porque a gente ainda Até não criou 12, novos, né? é. Uhum, ficou Tá? bem bonito. Então, o que acontece? Aí acaba ficando os retalhinhos, que são essas sobrinhas que ficam aqui. Então, com essas sobrinhas, eu peguei e fiz alguns corações, tá? Alguns pedaços que não dá pra gente usar no barrado. Deixa eu tirar aqui do lado, colocar pra cá. Alguns pedaços que não dá mais pra usar no barrado. Então, por exemplo, ó, tem aqui, tá vendo, ó, que sobrou uns pedacinhos. Alguns você pode pegar e fazer um coração, ó, que foi o que eu usei ali na capa na tampa da nossa caixa, Sensacional. tá? Só que, gente, sempre risque do lado contrário. Tá vendo que tem até uma marca aqui, ó, de riscado? Sempre risque do lado contrário. Tá um pouquinho de luz, ó. Mas é sempre riscado do lado contrário, do lado do termocolante, tá? Que é o ideal, porque de repente se você cortar um pouquinho fora, você não estraga. Então, qual que é a ideia aqui? Pega uma tesoura de ponta fina, tá? Uma tesoura pequenininha, e aí você só vai cortar o formato normal. Eu vou explicar também, Cláudia, como eu fiz o sabonete, porque senão as pessoas vão achar que tem que passar o sabonete. Não pode passar o sabonete, tá, gente? Então, eu vou explicar. Para fazer a Ó, então, eu cortaria em volta, tá? De todo o formato do nosso desenho. E aí, ficaria mais ou menos assim, ó. Certo? Uhum. Então, cortei e ficou assim. O que eu fiz? A mesma coisa que a gente faz no tecido. Posicionei. Coloquei o nosso papel manteiga, é importante o papel manteiga para não estragar o nosso adesivo, tá? O ferro na temperatura máxima, porque como não é tecido, a gente não vai passar dos dois lados, é importante que o ferro esteja na temperatura máxima. Vou colocar o ferro, eu não vou ficar passando, não tô passando roupa, tá? Eu vou colocar o ferro um pouquinho para ativar a cola. Levanto ele um pouquinho e continuo colocando. Aí tem gente que fala assim, eu deixo 20 segundos, 15 segundos. Gente, é levantar o papel, ver se grudou, porque cada madeira tem a sua porosidade. Então, tem madeira que é mais porosa, que vai entrar mais fácil. Tem madeira, por exemplo, se eu tivesse selado com goma laque, ia demorar um pouquinho mais, porque ela tá selada. Entendi. Tá? Então, tudo isso a gente tem que observar, não tem um tempo exato. Então, levanta e vê se grudou, tá? Se o nosso ferro estiver quente, não se preocupem com essas marquinhas aqui, ó, porque é do ferro a vapor. É água e sai. Por isso que é importante a gente fazer isso depois que a tinta já estiver seca, tá? Como a gente fez aqui. Então, ó, grudou, tá vendo, Claudinha? Uhum. Que eu estava falando, as laterais da caixa, ó, sobrou um pedaço aqui, que é entre uma das nossas, do desenho aqui. Então, na lateral da caixa, ali do ladinho, eu coloquei da mesma forma, ó. Que legal, entendi. Tá vendo? Então, tudo ali a gente aproveitou. Cada pedacinho a gente aproveitou. Mas você é uma coisa... Olha aqui o que ela tá falando, ó, na lateral, ó. Isso, tá vendo? Então, o que eu fiz? Eu aproveitei e depois só colei com silicola as pérolazinhas em cima. Me aguarda tá? aí, então. Você Aguarde, vai sim. fazer essa Vou explicar isso adesivagem aqui. com ferro também, meu amor? É com isso? ferro também. Ó, depois que eu coloquei aqui o adesivo, eu quero que ele fique um pouquinho mais vivo ou que contraste mais com a nossa caixa, porque a tampa é preta, né? Ó, pode ver que mesmo a gente passando, ó, e sendo MDF, não levanta, tá? Então, o que a gente pode fazer? Pode pegar lá a tinta que nós estávamos usando e fazer alguns detalhes reforçando no branco, ó. Então, eu posso reforçar aqui.
que são detalhes que deixam mais destacada a pintura, ó. Posso Sim. destacar essa dobrinha, tá vendo? Posso destacar essa dobrinha. Bárbaro. Posso fazer alguns arabescos também, se eu quiser. É que eu quis deixar a caixa, como ela é preta, eu quis deixar ela mais simples, né? Sem muito detalhe, assim, pra também qualquer pessoa que quiser fazer, conseguir fazer, sabe? Ó, então, assim, a gente destaca alguns pontos com branco e aí vai levantando mais o desenho, vai deixando É ele mais verdade, vivo. fica mais real ainda, né? Da Isso, profundidade. que daí a gente coloca ele como se fosse... Não parece adesivo, né? Que essa é a ideia mesmo do Luiz, não parecer um adesivo. Não parecer um adesivo. O que eu fiz com o sabonete, Claudinha? Bom, aqui, então nós terminaríamos a caixa. Na tampa da caixa eu coloquei um detalhe de coração aqui e um detalhe de coração aqui, que eu usei a régua também para fazer esse coração menor, tá? Peguei um pedaço que tinha sobrado e fiz 2 corações e coloquei na ponta, tá bom? Tá. Para formar mesmo um quadrado, assim, um quadrinho, né? Que de cada ponta tem uma moldurinha. Bom, no sabonete eu fiz o seguinte, depois de cortar um desses pedacinhos pequenos, tá? Claro que no sabonete a gente não pode passar. Então, o que eu fiz? Depois de cortar, eu peguei o verniz, nesse caso é o verniz brilhante mesmo, aquele mais espesso. Não pode ser o toque de seda, e sim o verniz brilhante, mais espesso. Usei ele como uma colinha, então eu passei nele todo, tá? E coloquei no sabonete. Só colocou? Isso, coloquei. Aí eu estiquei com a mão, assim, só pra espalhar bem, né, o verniz. Uhum. Isso, aí eu só estiquei assim com a mão, ó, pra espalhar bem o verniz, tá? Fiz os detalhes aqui com tinta, que pode ser ou tinta acrílica, ou tinta PVA, ou tinta de tecido, esses detalhes aqui. Veja que eu também reforcei um pouquinho, ó, o branco, que eu queria deixar um pouquinho mais destacado. Esperei secar e aí passei verniz de novo nele todo, tá? Inclusive em cima do adesivo. Em cima também, Isso, para proteger bem. Aí a isso, gente pra pode proteger bem. usar para lavar as mãos no caso. Pode, e pode. Ele o não vai adesivo, sair. O adesivo vai permanecer. Vai permanecer. Aqui você puxou com filete, é isso? Isso, eu puxei com o filete, com a pontinha do filete. E aqui o que você fez? Você colocou um tom meio esverdeado, é isso? Isso, só uns movimentos circulares assim, fiz um pouquinho com um castanho em volta. E aqui não é adesivo, aqui é só Não, pintura. aqui é pintura. O adesivo é só mesmo as Ó flores. como funde. O que você fez aqui? Aqui eu fiz uns pontinhos também, com o coral, como eu falei, coral tá bem alto e é pra combinar com a nossa rosa coral, né? Mais avermelhada. E os pontinhos brancos. Você fez com pincel, isso? Isso, com pincel filete. Tudo foi com filete. Olha isso, gente. Ó, fotografem, viu? Tá? E é um bom kit, que daí você combina tudo. E na toalha, a mesma coisa. Eu usei Deixa eu um pegar pedaço. a toalha. Pode pegar. Aqui tem uma pergunta só para fazer. Deixa eu pegar a toalha. Aqui, no caso, o macete, na verdade, não é bem uma... Eu tirei tudo do lugar. Não é bem o macete, é a mesma coisa. Você vai colocar com o ferro. Isso, com o ferro. E o que é aqui? É uma pérolazinha. Eu colei uma pérola com silicola. Só isso, Tá. tá? Coloquei uma pérola na ponta. A caixa já veio dessa cor por dentro Não, ou você não, eu pintou? que pintei com cor coral. Ficou bárbaro, ficou Isso. bem bacana. Tá? Deixa O eu ver mesmo aqui mais. movimento que eu ensinei a pintar aquela parte preta é a mesma coisa agora, tá? Tá. Aqui a gente fez a mesma coisa. Lembrando que só no tecido é ao contrário, é diferente para colocar o adesivo. O que a gente faz? Passa na frente, depois vira do avesso e passa do avesso também, tá? Sempre com proteção do papel manteiga, principalmente quando for em cima do adesivo. Tá. Mas antes de colar o adesivo, porque o adesivo ele pega super bem mesmo em superfície pintada, eu pintei todo o fundo para depois eu colar o adesivo, tá? Ok. Então, e eu bater um stencil. Isso, batei um extenso aqui de algumas florzinhas, uma moldurinha e uns manuscritos, tá? Tá, Só perfeito. pra compor mais o desenho. Ai, pena que não tem um sabonete sobrando, senão eu ia pedir para ela fazer isso aqui. Não... Quero ver ela... legal. Essas batidinhas, porque, gente, ó... É que você não sei se você tá... Ai, que tá tão cheiroso. Tô sentindo daqui. Você tá sentindo aí? Você não tem a cor da tinta aí? Só Tenho, você claro tem? que tenho. Faz, vai, é um plusinho, posso? Faço, claro que sim. Gente, que vocês estão vendo que coisinha mais linda? Ela vai fazer a mais, vai até dar uma poluidinha. Ih, mas vai pegar com verniz? Não tem problema, eu Não tem ensino problema? dessa forma, Você depois sabe que me é só lembrou tirar. isso daí? Maçaneta de porta. Pode customizar uma maçaneta de porta. Ótima Fica ideia. muito E que o legal. processo é o assim. mesmo. Sensacional. O processo é o É mesmo. o mesmo, Para né? essas superfícies que você não Cheiroso. pode passar, que não dá para passar, faz essa colinha com verniz, tá? É só uma outra forma de Olha. usar e aproveitar todo o adesivo, né? Eu aperto vocês quando vocês vêm aqui. Vamos só um Ó, pluzinho. vamos lá. Filete, tá? Na verdade é o line, aquela pontinha bem compridinha. Tinta na pontinha do pincel e eu vou fazer aqui, onde não tem. A gente só faz umas batidinhas, ó. Só umas batidinhas. Então eu peguei o coral e fiz umas batidinhas em cima.
Tá vendo? Vou fazer em outro lugar de novo, ó. Então, pega o coral e faz um pontinho em cima do outro, ó. Não precisa se preocupar se os pontinhos estão todos do mesmo tamanho ou se um tá maior que o outro. É pra parecer, pra integrar o fundo mesmo, tá? É porque no sabonete é um pouquinho mais difícil a gente bater stencil. Então, a gente acaba fazendo as coisas mais à mão livre. Não é que é impossível, mas é um pouquinho mais difícil. Ah, mas ótimo, que deu pra você Tá? demonstrar. Não é mais linda ela, nossa E Verônica dentro Silva? do sachê tem a raspinha do sabonete. Ai, porque a a gente raspinha. raspa o sabonete pra deixar ele lisinho. Então, Aham. dentro do sachê eu coloquei a raspinha envolta a uma mantinha. Quer dizer Então que fica bem... Aproveita tudo, Antes todo o da adesivo, gente tudo. usar o adesivo, tem que ser raspa com o quê? Com dá a faquinha? É uma faquinha mesmo, uma espátula. E usou e colocou aqui no sachê. Exatamente. Ô, gente, eu vou falar do kit, é uma coisinha mais bonitinha. O kit do Luiz Moreira, lembra que eu falei que vão 6 adesivos, 3 barrados a régua e 6 panos de copa? Olha que bacana o que a Verônica fez. Ela recortou as rosas brancas de uma Isso. folha de adesivo com as outras rosas num tom de rosa e fez a composição. E aí Exatamente. você pintou o vaso. Isso, é pintei isso? aqui ainda no programa. Mas que metida, olha que Foi, lindo. Você pintou o primeiro vaso e colocou o primeiro. O que aconteceu primeiro Primeiro eu aqui? pintei o vaso. Como o adesivo pega muito bem na tinta, então eu pintei primeiro o vaso, depois eu coloquei as flores.